Olá, meu nome é Thiago, eu estou aqui para falar com vocês sobre descobrindo e seguindo a sua paixão na vida. Esse é um tópico que eu escolhi tratar porque é algo que eu estou me direcionando para isso e tem todo um percurso. Na verdade, algumas pessoas descobrem cedo nas suas vidas, mas outras não. Talvez levam uma vida toda para descobrir qual é a sua paixão, aquilo que a motiva a estar aqui na Terra. Então, eu vou explorar um pouco esse assunto, porque eu posso falar de experiência própria, não de livros, né? E isso aí eu acho que tem uma relevância. Sempre quando a gente fala da nossa própria experiência, é algo que é indiscutível. Por mais que outras pessoas sugiram autores, falem da Bíblia, mas a sua experiência é a verdadeira pedra de toque na vida. É algo que o seu coração sente, é algo que é indiscutível. Então, esse ponto de como nós podemos descobrir a nossa paixão e seguir ela, é algo que eu sempre busquei na minha vida. Na verdade, na minha vida eu sempre tive trabalhos assim que foram, enfim, sempre foram trabalhos que não tinham nada a ver comigo, com a minha pessoa, até que chegou um ponto em que eu disse, não, eu vou investir no que eu gosto de fazer, no que eu tenho vontade, no que eu intuo que seja a minha paixão. E na época em que eu comecei eu não sabia muito bem o que era, eu tinha uma intuição, bem isso, que eu gostaria de me desenvolver nessa área de autoconhecimento, de desenvolvimento emocional. E eu não sabia nem muito bem como fazer isso, nem o que eu iria fazer, mas eu tive que dar alguns passos de coragem nessa caminhada, e um deles foi ficar perdido. Eu acho que todo mundo que tenta encontrar aquilo que está aqui dentro e não se guiar mais por coisas externas que nos dizem o que é certo, errado, bom ou ruim, tem que passar por um caminho ou por uma fase ou uma etapa que eu costumo dizer que é um caminho interno de autodúvida e solidão. Antes que você possa abrir um novo horizonte nas formas antigas de pensar e sentir a realidade. Então você atravessa esses vales internos de autodúvida e solidão. E quando você consegue atravessá-los, é como se você tivesse uma certeza, ok, agora eu descobri qual é a minha finalidade de estar aqui na Terra. E muito embora para você colocar em prática você não receba o apoio de outras pessoas, quando você atravessa esses vales internos, uma coisa que você ganha ou adquire é justamente a capacidade de se auto-apoiar. E no momento que você começa a se auto-apoiar, as pessoas de fora, a realidade em si, ela dança a seu favor. Né? Pessoas chegam, coisas acontecem que lhe favorecem a que você permaneça seguindo a sua caminhada, naquilo que você descobriu dentro de si. E tem uma área dentro de nós que eu acho importante nós explorarmos nesse sentido, que é a nossa criança interior. A criança interior é a nossa parte emocional, é a nossa parte espontânea, é a nossa parte que ela é capaz de nos levar para voltar a sonhar, é capaz de nos levar além dos limites que muitas vezes a gente se coloca, como por exemplo, eu tenho um sonho, mas eu não tenho coragem para fazer aquilo. A criança interior, ela tem a coragem que a gente precisa. Só que muitas vezes essa criança está muito machucada, muito ferida, trazendo vários traumas. E aí, obviamente, que ela não vai conseguir nos levar para onde nós queremos ir. Na maior parte das vezes, ela vai boicotar o nosso processo. Até o ponto em que chegue, que nós consigamos estabelecer uma relação com ela, onde ela possa se sentir segura
na nossa companhia. Aí nós podemos até perguntar assim, mas como uma parte que é nossa precisa se sentir segura na minha própria companhia? E isso acontece, porque a criança interior, muitas vezes ela é tratada por nós sendo constantemente invalidada naquilo que ela sente. Então, quer um exemplo? Você sente ódio, e aí você fala assim para si mesmo, eu não posso sentir ódio, eu não posso sentir raiva. Puxa, eu queria me ver livre dessa tristeza, dessa depressão. Você está invalidando os sentimentos que ela está sentindo. É claro que nós não devemos mergulhar nesses sentimentos nem nessas emoções. Mas nós temos que aprender a estender a luz da nossa consciência sobre essas áreas dentro de nós. Né? E a luz ela se estende no momento em que nós conseguimos ter uma relação de empatia e compreensão com nós mesmos. Eu me lembro um período em que eu passei muito sozinho. Estava morando numa cidade diferente, nova, lá em Joinville. Em uns 2 meses da minha vida eu fiquei assim, completamente sem vida social. Uma, porque eu não conhecia ninguém. Estava morando realmente sozinho num local. E aí eu tive que me defrontar com todos esses sentimentos que emergem a partir desse estado de solitude. Foi uma coisa super positiva, apesar de no momento ter sido difícil para mim. Mas essa é a grande questão. A gente passa por momentos assim e a gente ganha muito com eles se nós aprendemos a estabelecer uma relação conosco mesmo de empatia. O que significa acolher estes sentimentos e utilizar eles como uma forma de autoexploração e autoconhecimento de nós mesmos. Isso aí acontece nos momentos em que você tira para ter intimidade consigo, o que é tão raro na nossa realidade, né? A gente praticamente acorda de manhã cedo e tem uma porção de tarefas para fazer ao longo do dia. Talvez à noite a gente consiga estabelecer um contato íntimo conosco. Talvez, porque às vezes a gente chega tão cansado que cai duro na cama. E aí vai acontecendo isso, a nossa criança interior ela vai se sentindo abandonada. Então eu trago essa questão, por quê? Porque dentro de nós também somos um anjo, e um anjo de muita luz e força, que também, por muito tempo, ele fica esquecido, mas nós somos isso. E o trabalho que nós devemos fazer é criar essa relação íntima entre o anjo e a criança. A criança é aquela parte ferida, traumatizada. Em muitas pessoas, em algumas não, né? E o anjo é essa parte luminosa, é o Deus dentro de nós. É aquela parte dentro de nós que está ligada online a Deus. Né? Então, à medida em que a gente toma consciência disso, a gente vai também adquirindo maior consciência de Deus, do quão próximo Ele está de nós. Então, nessa conjunção sagrada, nesse fluxo recíproco de influência entre a criança e o anjo, é que nós descobrimos a nossa paixão. É nesse estabelecimento de intimidade entre esses dois polos que existem dentro de nós. E isso é algo que ninguém pode fazer por nós. Algumas pessoas, eu por exemplo nesse caso aqui, posso indicar essa região sagrada dentro de cada um de nós. Mas eu não posso dizer para você qual é a sua paixão ou o que você deve fazer para resgatar ela. Você vai ter que descobrir. E essa relação é tão importante porque não existe uma autoridade externa que lhe diga o que fazer para identificar a sua paixão e trazer ela para fora. É você ouvindo a si próprio, ouvindo a sua criança interior, procurando resgatar ela e fazer com que ela confie novamente em você, para que ela possa liberar a paixão dela na vida novamente. Isso acontece através de uma relação de empatia. Né? O nosso anjo interior, ele sabe como estabelecer empatia. Ele sabe como utilizar de compreensão. Nós não sabemos, mas ele sabe. Ele é a parte de Deus dentro de nós que é curada. Então nós precisamos trazer ele à consciência, chamar ele e chamar também a criança para conversar.
E é como eu disse, nessa interação recíproca que a gente descobre qual é a nossa paixão e sentido de estar aqui. Bom, acho que por hoje a gente pode terminar. Até mais.